Olá, amigos, muito boa tarde de terça-feira, 5 de novembro. O NT Sul já está chegando para manter você muito bem informado. E na edição de hoje você vai ver: professores se mobilizam contra propostas do governo sobre o plano de carreira da categoria. Governador do Rio Grande do Sul volta atrás na decisão pelo fim do parcelamento do IPVA. Nível da água do Rio Jacuí começa a baixar, mas diversas famílias continuam desalojadas. E ainda, o NT Sul vai tirar dúvidas e entender melhor as alterações na Previdência em uma entrevista com um especialista em direito previdenciário. Interaja com a gente, você que chega em casa neste momento, pegue o seu telefone, anote o nosso número, envie sua mensagem, foto, opinião ou informação para a gente mostrar aqui no NT Sul. É só mandar para o nosso WhatsApp, o número é 51997697129. Você pode também fazer contato com a gente através da nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Tem o link ao vivo lá para você curtir, para você interagir com a gente, para você também compartilhar com seus amigos. Interage e faça o NT Sul juntinho conosco. O NT Sul já está no ar. O movimento do orgulho autista do Brasil chegou a Cachoeira do Sul e está se mobilizando pela implementação de um centro de referência no município. Ontem, a coordenadora do MOAB ocupou a tribuna da Câmara de Vereadores. Diante dos vereadores, ao se apresentar na tribuna popular, Elisandra Duarte também vestiu a camisa de mãe. Ela tem uma filha de 10 anos que é autista e por isso se engajou no movimento do orgulho autista do Brasil. Segundo ela, a meta é unir forças para que os autistas locais e da região sejam reconhecidos e possam desfrutar da devida assistência em saúde e desenvolvimento individual. Hoje o nosso principal foco é a visibilidade do autista aqui dentro do município de Cachoeira do Sul, né? Hoje o que nós queremos é um centro de referência, tá, para os autistas aqui, visando a parte da educação e da saúde, tá? E com isso trazendo melhorias e benefícios para a vida deles. Nós já tivemos conversas já com pessoas da área da educação aqui municipal, onde elas colocaram para nós que também tem a vontade de ter isso aqui dentro, porque todos sabem, quem tem um autista, nós precisamos trabalhar a tempo com eles, né? Eles têm um prazo para o aprendizado, um prazo para tudo, para esse despertar. Outra meta do movimento é contar com a Secretaria Municipal da Saúde para a realização de um censo que mostre quantos autistas existem em Cachoeira do Sul. Nós temos pessoas que não foram nem identificadas ainda como autistas, porque muitas vezes tem essa dificuldade dentro do espectro de acontecer isso. Mas eu acredito que o município vai abraçar essa causa. As inscrições para a etapa municipal da Vigília do Canto Gaúcho encerram nesta terça-feira. Para se inscrever, o autor ou autores da letra e da música devem ser obrigatoriamente naturais ou domiciliados em Cachoeira do Sul, não sendo exigido o mesmo dos intérpretes e instrumentistas. A inscrição poderá ser feita de duas formas: meio físico, correios ou entrega em mãos à comissão, ou meio digital, via e-mail. O regulamento e a ficha de inscrição para o festival estão disponíveis no site da Prefeitura. O endereço é www.cachoeiradosul.rs.gov.br ou no Núcleo Municipal da Cultura. A 28ª Vigília do Canto Gaúcho será dia 30 de novembro, no CTG Tropeiros da Lealdade. Amanhã, a partir das 2 horas da tarde, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria vem ouvir as demandas de Cachoeira do Sul dentro do Fórum Regional Permanente de Extensão, que está em sua 2ª edição. O evento é aberto a toda a comunidade regional da cidade sede da UFSM. Através do Fórum Regional Permanente, a UFSM pode ouvir as necessidades sociais, o que ajuda na orientação de criação de novos projetos e programas de extensão. Além disso, os dados coletados também são utilizados como critérios para a divisão dos recursos financeiros na extensão. Atualmente, a UFSM desenvolve mais de 1.300 projetos. Aqui em Cachoeira do Sul, um exemplo é o projeto Praça Viva, que envolveu a comunidade no bairro Santo Antônio.
Outros projetos no município são o estudo da rotatória, o projeto do novo pórtico e a construção de bicicletas para crianças menores de 6 anos, que integra o projeto Pedala Kids. Vamos agora a uma reportagem muito especial, muito importante, interessante também, divertida. Vocês vão ver por quê. Uma gaúcha de Taquari, interior do Rio Grande do Sul, é a atual recordista mundial de embaixadinhas. Em 24 de maio de 2018, ela derrubou o recorde oficial de 8 horas e 24 minutos e ficou 12 horas e 1 minuto dominando uma bola sem deixá-la cair no chão. Quase um ano e meio depois, o feito dela ainda não foi homologado. Nós fomos até a capital gaúcha, até Porto Alegre, eu juntamente com o nosso cinegrafista Edson Michels e também com o Matheus Freitas, para conhecer a recordista Lara Schiller e também para conhecer melhor essa história. Confere. Domínio pleno e intimidade com a bola, seja nos pés ou em qualquer parte do corpo. Estamos em Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez. Na capital, onde todos têm pressa, basta uma jovem começar a fazer embaixadinhas e malabarismos com uma bola de futebol que a plateia está formada. Ainda mais quando percebem se tratar da recordista mundial de embaixadinhas, a taquariense Lara Schiller, de 24 anos. Esse grupo de estudantes para assistir, aproveita e os desafio. O Bradley até que faz bonito, mas não consegue manter o domínio de bola por muito tempo. Vendo ela fazer esse mistério todo. Olha, vendo ela fazer parece fácil, né? Porque ela treina bastante. Mas eu acho difícil. Não é fácil, não? A Raíssa também começa bem. Não é fácil não, Raíssa? Não. Ah? Não. Não é fácil? É mais difícil do que parece? É. Vendo ela assim parece facinho, né? Uhum. É? Eu sou mais acostumada a jogar mesmo. Beleza, então. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Parabéns. Obrigada a vocês. Nosso colega Matheus Freitas também foi provocado e não se fez de difícil. Foi e fez bonito no bate-bola com a Lara. E eu acho muito legal isso, da gente fazer embaixadinha na rua, a forma como as pessoas me acolhem, isso eu gosto muito, sabe? De poder interagir com as pessoas, conversar, fazer embaixadinhas com elas muitas vezes. O encantamento em relação da Lara com a bola começou no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Taquara, aos 9 anos de idade, quando conheceu o futebol. Naquela época, eu gostava muito de jogar futebol. Comecei a jogar futebol no colégio e me apaixonei pelo esporte. Só que próximo da minha casa não tinha crianças da minha idade para jogar futebol comigo. Então, o que eu podia fazer sozinha naquela época era a embaixadinha. Foi aí que eu comecei a desenvolver a técnica com a bola. O então cunhado, Luiz, foi o primeiro incentivador e que a inscreveu em uma escolinha de futebol, onde ela aprendeu a disciplina necessária para se tornar uma atleta de verdade e com objetivos. Superar os próprios limites e bater um recorde estavam neste pacote. Ela conta que em 2011, pela primeira vez, fez embaixadinhas durante 12 horas. Repetiu o feito em 2014. E em 2017, a partir do apoio da preparadora da equipe feminina do Inter, Suelen Ramos, iniciou o projeto de realizar o feito com todos os cuidados e assessoria para que pudesse ser registrado e oficializado. Em 24 de maio de 2018, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, ela conseguiu. Ficou 12 horas e 1 minuto fazendo embaixadinhas sem deixar a bola cair. 4, 3... O feito superou em muito o recorde mundial anterior oficial e homologado, que era de 8 horas e 24 minutos. Só que passado 1 ano e meio, a homologação do nome dela como recordista de embaixadinhas com o tempo de 12 horas e 1 minuto ainda é uma meta a ser alcançada.
Por muito tempo, ela se apresentou em praças, fazendo caixinha para seguir perseguindo o sonho. Há cerca de 2 meses, o empresário Pedro Pereira decidiu patrocinar a Lara e também perseguir o reconhecimento oficial da façanha dela. O mês de novembro vai ser um mês importante, porque nós temos algumas situações particulares de negociações com determinados órgãos certificadores internacionais, inclusive, que vão chancelar isso que de fato foi obtido aqui no Rio Grande do Sul, dentro da Federação Gaúcha de Futebol, devidamente registrado, homologado e chancelado. E isso aí agora, no seu devido tempo, vai ganhar uma certa comunicação e daí a própria população que de alguma forma vai abraçar essa causa para poder, de alguma forma, auxiliar que a causa da Lara, que não é na verdade uma causa só da Lara, ela na verdade ela não deixa de ser um símbolo de uma menina que desde 9, 10 anos de idade procurou uma determinada situação e que depois de muito trabalho e muito esforço, ela conseguiu conquistar isso que realmente eu considero sendo uma coisa bastante importante. Ao conversar com a jovem campeã, percebo, além de toda a garra, força e determinação que a fizeram chegar até aqui, muita humildade e algo que ela, emocionada, fez questão de me dizer. Uma coisa que eu gostaria de lembrar, assim, que também foi muito importante para mim, que me fortalece a minha fé, sabe? Sem Deus eu não sou nada, sabe? É como se fosse uma convicção interna no meu coração, que por mais que hajam dificuldades, eu vou chegar lá. Consegue, né? Com certeza, Deus é fiel. Vamos na fé. Com certeza. Coisa boa. Que Deus te abençoe, Tamo que junto. siga te Deus abençoe, tá? Nos abençoe. Tamo junto. Eu vou te desafiar, me desculpa, mas eu preciso. Eu preciso fazer uma coisa, gente. Parece tão fácil esse negócio de embaixadinha. Vamos ver. Vem cá. Claro que não. Bom, depois de algumas dicas, lá vou eu. Ou melhor, não vou. Mas é bem prático. Uma certa distância. Isso. De novo. Opa! Gente, seguinte, recordista mundial é a Lara. Eu posso ser recordista de tentativas. Parabéns pra ti, Larinha, tá? Muito obrigada, foi uma satisfação. Deus te abençoe, esse sucesso, tá? Deus te abençoe também. A gente recordista de tentativas é isso, gente. Até a próxima. Tamo junto. Contigo, Larinha. Lara Schiller, sucesso para essa menina. E vocês viram, né? Eu como repórter, como atleta de embaixadinhas, nem pensar, né? A Lara que é a recordista. A gente torce para que ela consiga essa homologação e consiga o reconhecimento desse título de recordista mundial de embaixadinhas. Ela merece realmente, né? A Prefeitura de Cachoeira do Sul não vai renovar os contratos dos professores da rede municipal de ensino. A responsável pela Secretaria da Educação, Ana Margarete, explicou que a decisão foi tomada para que as vagas sejam ampliadas e para que se evite fazer 3 projetos diferentes. Dessa forma, apenas um projeto segue para a Câmara de Vereadores, que deve votar sobre a aprovação desses contratos. As vagas vão ser disponibilizadas a partir de um processo seletivo que ainda não tem edital pronto. Só depois de passar pela votação da Câmara é que vai ser publicado o edital com todos os parâmetros sobre a seleção. O Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul não vai aceitar passivamente as mudanças propostas pelo governo no plano de carreira da categoria. Uma mobilização está em curso. Ontem à tarde foi a vez de Cachoeira do Sul. Desde que o governo do Rio Grande do Sul anunciou o pacote de medidas propondo mudanças no plano de carreira do magistério, o Sindicato dos Professores percorre o estado, mobilizando a categoria e buscando apoios políticos através de moções de repúdio ao projeto. Segunda-feira foi a vez de Cachoeira do Sul, com a vice-presidente do CEPERS-RS, Solange Carvalho, ocupando a tribuna popular da Câmara de Vereadores. Para ela, a proposta de pagamento do piso salarial da categoria não condiz com a verdade.
Ele retira direitos conquistados como triênios, anuênios, gratificações de direção, difícil acesso, questões que foram conquistas nossas e que hoje ajudam a complementar o nosso salário, que o nosso salário é o segundo pior salário do Brasil de educadores. E ele pretende agrupar isso numa parcela autônoma, que se ele aumentar R$1 o salário, ele tira esse R$1 da parcela autônoma e coloca no salário. Ele pode até dizer, não, vou repassar 30%, mas ele vai retirar lá dos meus triênios e vai colocar no meu salário, até essa parcela autônoma se extinguir, ou seja, sendo incorporada. O que isso traz para nós é uma visão, uma perspectiva de 10 anos de congelamento. Nós já estamos com o salário congelado há 5 anos, seriam mais 10 anos de congelamento. A líder sindical também fez alusão ao anúncio do governo de pagamento do IPVA, imposto sobre veículos automotores, em cota única e sem desconto no mês de janeiro. O que é mais grave, além de ser o IPVA numa parcela única, é o fato dele chamar para negociação quem deve ICMS e dar um abatimento de até 90%. Isso é muito grave. No mesmo momento que diz que não tem dinheiro para nos pagar em dia, ele chama os seus grandes devedores e diz 90% de abatimento quem deve ICMS para o governo. Então, esta é a face clara do governo Leite. Está a serviço das grandes empresas e está dizendo que não tem dinheiro, mas está abrindo mão de receitas. Muitos professores dependem de viajar de várias escolas, se deslocar em mais de uma escola. 3 escolas, no mínimo, estão se deslocando, às vezes até para outro município, e o seu carrinho é um instrumento de trabalho, não é um luxo, né? Então, aí vai ter mais um gasto. Além de saber que o salário está atrasado, não sabe quando vai receber o salário de dezembro, provavelmente o 10º seja parcelado de novo, ou seja, fazer empréstimo junto ao Banrisul, mas o IPVA tem que ser pago uma parcela só. É uma injustiça imensa. Dia 14 de novembro, o magistério e demais servidores do Estado promovem a Assembleia Geral em Porto Alegre para protestar contra as medidas propostas pelo governo gaúcho. E protesto e indignação como esse, que a gente viu agora aí, demonstrado pela categoria do magistério, se espalhou por todo o Estado a partir do momento em que o pessoal soube dessa medida do governo, dessa intenção de fazer com que o IPVA fosse pago sem desconto e em parcela única em janeiro. Tanto que, em menos de 24 horas depois de anunciar o fim do parcelamento do IPVA e determinar o pagamento em cota única no mês de janeiro, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recuou da decisão. O objetivo do governo era de ampliar a arrecadação financeira. Bombardeado pela repercussão negativa da sociedade, entidades sindicais, comércio e até mesmo de sua base de sustentação na Assembleia Legislativa, o governador Eduardo Leite voltou atrás na medida que cancelava o parcelamento do IPVA 2020 no Rio Grande do Sul. O recuo foi comunicado durante café da manhã com deputados da base aliada e líderes de bancada no Palácio Piratini na manhã de hoje. Assim, será mantido o mesmo calendário aplicado em 2019, com vencimento da cota única em abril e descontos de 3% para pagamentos feitos em janeiro e de 1% em março. Pesou para a decisão a repercussão negativa entre diferentes setores, desde o comércio até contribuintes, incluindo o descontentamento de partidos aliados por não terem sido consultados sobre a definição acerca do pagamento em cota única, que havia sido anunciada ontem pelo secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso. O governador justificou sua atitude diante do desespero do Rio Grande do Sul por recursos. Quero destacar aqui que só erra quem faz, só se expõe e mais se expõe aqueles que mais fazem. Esse é um governo que tem feito muito, um governo que tem encaminhado as privatizações, tem encaminhado ações que são duras, mas necessárias para o Estado, como a revisão de carreiras, a reestruturação na Previdência. Esse governo tem atuado para concessões, parcerias público-privadas. É um governo que faz muito, e como faz muito, se expõe, e nos expusemos numa decisão encaminhada sobre a questão do IPVA a uma incompreensão da forma como isso estava sendo feito. Incompreensão que é legítima. Eu sempre digo que nós temos que compreender a incompreensão das pessoas. Cada um vive a sua rotina, vive o seu dia a dia, com as dificuldades que tem no seu trabalho, na sua família, e não é obrigado a compreender
a forma como o governo encaminha as situações. Nós vivemos aqui no dia a dia e entendemos o que estamos fazendo, mas pouco importa se as pessoas a quem afetam as nossas medidas não conseguirem compreender. Nós temos que ter a sensibilidade de, com o dedo no pulso, acompanhar as reações, entendermos essas reações e tomarmos as medidas necessárias. E diante de reações, né, verificando a incompreensão sobre a forma como isso estava sendo encaminhado, o governo do Estado está revendo esta posição e permanecerá, no ano de 2020, a forma de recolhimento do IPVA na forma anterior. Nós vamos manter na forma anterior para que se permita a discussão com sobriedade, sobre tranquilidade, para os temas mais prementes do Estado, que envolvem as discussões que vão para a Assembleia Legislativa nos próximos dias. Eu quero destacar aqui a minha plena confiança na nossa Secretaria da Fazenda, que tomou a medida acertada diante do quadro fiscal duro do Estado do Rio Grande do Sul. É um quadro fiscal dramático. Eu ainda acompanhava nas análises feitas na imprensa que isto revelava o desespero do Rio Grande do Sul por recursos. Sim, o Estado do Rio Grande do Sul, pela forma como ao longo de anos, décadas se comportou na sua despesa, a qual é muito difícil de reduzir por conta do engessamento que se tem da despesa em folha de pagamento, em previdência, e por isso estamos dedicando ações estruturais para isso. É um Estado que tem uma demanda por recursos com urgência, especialmente no final do ano e no início do exercício fiscal seguinte. Por isso, compreendendo que houve uma forma, trago para mim a responsabilidade, a análise política da forma como isso deveria ser conduzido diante das tantas medidas duras que tomamos, falhamos ao observar, falhei pessoalmente ao observar a repercussão política que teria isso, teria uma medida como essa. Agora é importante dizer, o que o Estado está propondo e que envolve os servidores públicos é duro, é amargo, mas necessário. As alterações anunciadas ontem pelo titular da Secretaria da Fazenda determinavam que o tributo fosse totalmente quitado no mês de janeiro, em datas a depender da placa do veículo. Além disso, a medida suspendia os descontos para pagamentos antecipados, mantendo apenas o benefício para bons motoristas e contribuintes participantes do programa Nota Fiscal Gaúcha. A Secretaria estimava aumento de 29,7 bilhões na arrecadação do imposto com o fim dos descontos de antecipação. Menos mal, né? Meio-dia, 25 minutos. Boa tarde a você, amigo, amiga, você que está conosco, ligadinho no NT Sul, enquanto almoça no seu intervalinho aí, tá? Hora de interação, hora boa. E você sabe por que eu tô com esse papelzinho na mão? Porque esse papelzinho aqui ontem passou, eu esqueci, infelizmente estava no meio dos papéis aqui, mas importantíssimo. Aqui é um recadinho de um telespectador que veio aqui ontem com chuva e tudo para deixar o seu recado e o seu abraço para a Luciane Machado, para o Adão Geraldo, para mim, para Darcy Vizan, para a Gabriela e também para a Thelma. Nosso amigo Everaldo, um abração para você, amigo, ele que é fiel telespectador da TV Novo Tempo e amigo da galera aqui. Vamos para as interações pelo WhatsApp, você que mandou mensagem pelo 997697129, código de área 51, mandou mensagem, a gente apresenta aqui. A primeira a participar hoje é a Alessandra Rosa, aqui de Cachoeira do Sul. Quero mostrar como está a situação perto da ponte sobre o rio Irapuá. A prefeitura falou que iria fazer um aterro, mas não aconteceu. As pessoas não podem passar e precisam fazer um trajeto de 40 quilômetros a mais. Olha só, esta é a situação. Muita água, alagamento aí. Mais uma foto aqui registrando a situação. Bem complicado realmente, bem complicado realmente. Obrigado por sua participação conosco, amiga. Deise Menezes, aqui de Cachoeira do Sul, também mandando mensagem pelo WhatsApp. Aqui no Taboão, quando chove, a gente fica sem saída. Olha como ficam as pontes sobre o rio Arroio Barriga. Olha a foto. Interditado, não tem como passar realmente, né? Não tem como passar. Obrigado também a você, amiga. Mais uma foto aqui, uma ponte quase coberta aqui pela chuva, pelas águas, pela inundação. E tem também um vídeo que ela manda pra gente mostrando a situação desta localidade aí do interior de Cachoeira do Sul. Vamos ao vídeo aí.
que a nossa telespectadora mandou. Olha a situação, bem complicada. Água, muita água, inundação, alagamento, enfim. E o pessoal fica meio quilhado nessa época de inundações, de alagamento, né? Infelizmente é assim, o pessoal tem que só esperar que a água baixe, não tem o que fazer, né? Aguardar, e a gente espera que a partir de agora o tempo melhore e a gente possa se tranquilizar um pouquinho mais. Daqui a pouquinho, a previsão do tempo para você. No próximo bloco, nível da água do Rio Jacuí começa a baixar, mas diversas famílias continuam desalojadas. E ainda, a repórter Thelma Tomás conversou com uma especialista em direito previdenciário para tirar dúvidas e entender melhor as alterações na Previdência. A gente volta em 3 minutinhos, não sai daí. Olá você, boa tarde, obrigado por deixar você almoçar juntinho com você, levando aquela informação que você necessita, que você gosta. Aqui é o NT Sul da TV Novo Tempo. É muito bom estar aí na sua casa, no seu carro, no ônibus, em qualquer lugar onde você estiver, tá bom? Vamos a mais informações? Vamos a mais notícias e atualizando que a queda de uma barreira bloqueia totalmente o trânsito na RS 122 na Serra Gaúcha. A interrupção ocorre na altura do quilômetro 45 e não há previsão do trecho ser liberado. A queda foi pouco antes da meia-noite entre os municípios de São Vendelino e Farroupilha. O bloqueio atinge os 2 sentidos da rodovia. Conforme o grupo rodoviário da Brigada Militar, a alternativa é acessar Bento Gonçalves tanto no sentido a Caxias do Sul quanto a Porto Alegre. Depois de muita chuva, Cachoeira do Sul tem um pouco de sol, felizmente, coisa boa, né? Mas em boa parte do Rio Grande do Sul continua chovendo e com risco de temporais. Confira na previsão do tempo. O dia começou nublado em Cachoeira do Sul, mas ainda cedo o sol apareceu. Durante todo o dia a previsão é de sol com nuvens. À noite, tempo firme, mínima de 19 graus e máxima de 25. Quarta-feira o clima não fica muito diferente, sol com algumas nuvens e sem chuva, mas atenção para a umidade do ar que diminui um pouco e chega a 45%, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Na quinta-feira prevalece novamente o sol e o dia deve ter presença de algumas nuvens, também não deve chover, e o dia fica um pouco mais quente, alcançando os 30 graus, enquanto a mínima é de 17 graus. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Dia marcado pela instabilidade com muitas nuvens e chuvas na maior parte do estado. A metade norte deve ter pancadas de chuva mais intensas com risco de temporais. E as demais regiões também podem ter chuvas, mas menos intensas. Em Porto Alegre, tempo chuvoso, mas o sol pode aparecer em alguns momentos. Mínima de 18 graus na capital e máxima de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a máxima é de 27 graus. Em Passo Fundo, no norte, 23 graus. Em Santa Maria, na região central, 25 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25 graus. Bom, depois da previsão do tempo, eu quero dizer para você que pode ainda interagir com a gente, mandar a sua mensagem pelo 51997697129, que é o nosso WhatsApp. Pelo Facebook também. Daqui a pouquinho, então, a gente tem mais interação, que é a coisa que a gente mais gosta também aqui no NT Sul, que é interagir com você e saber que você está do outro lado, ligadinho com a gente, nos ajudando a compor esse nosso telejornal de todos os dias ao meio-dia, tá bom? Gente, sobe o número de famílias desalojadas em Cachoeira do Sul por conta da enchente do Rio Jacuí, infelizmente. O nível da água começa a baixar aos poucos e isso é bom, mas continua mais de 5 metros acima do normal. O pavilhão da Fenarroz segue abrigando 18 famílias. Nesta terça-feira, segundo o monitoramento da barragem do Fandango, o nível do Rio Jacuí estabilizou. A medição das 11h30 apontou que o Rio Jacuí está com 23 metros e 73 centímetros, mesmo nível das 7 horas da manhã, permanecendo 5 metros e 73 centímetros acima do nível normal. Por conta disso, 18 famílias continuam desabrigadas em Cachoeira do Sul. O número de famílias desalojadas aumentou. Segunda, eram 24, de acordo com a Prefeitura. Nesta terça, são 26.
Ao todo, 134 pessoas precisaram sair de casa até agora. O pavilhão de exposições da FenaRroz é a casa temporária de 18 famílias enquanto a água não baixa. As demais estão na casa de familiares. Segundo a Prefeitura, 4 escolas municipais estão fechadas porque não existe acesso nas estradas por conta da enchente. A Pio 12, no Cerro dos Peixotos, Francisco de Souza Machado, no Barro Vermelho, Júlio de Castilhos, na Coxilha Bonita, e a Emília, na Porteira 7. A escola Monsenhor Armando Teixeira, no Paço do Seringa, retomou as atividades nesta terça-feira. Bom, hora de interação. Ainda não mandou seu recado, é sua foto pra gente? Não deixe de participar do NT Sul através das nossas redes sociais. Mande uma mensagem junto com a foto, informe seu nome e sua cidade. Nosso WhatsApp é 51-99769-7129. Nós queremos agradecer também nessa reportagem aí sobre a chuva, sobre as cheias, a participação do Renato Tonsen, que nos forneceu algumas imagens aí, que compôs essa reportagem aí da Gabriela Belo. Obrigada aí pela colaboração, tá bom, Renato? Você que é sempre parceiro aqui da TV Novo Tempo. Vamos às interações então, gente? Começando pelo Facebook, aqui está conosco a Sônia Santos. Parabéns, sucesso para ti, amiga. Um abração para a Sônia, também para nossa amiga, nossa telespec de sempre, a Daniele Caetano, sempre ligadinha aqui no NT Sul, juntinho com a gente. Nós temos também conosco aqui na TV Novo Tempo, no NT Sul. Cadê a mensagem? Vamos ver aqui. Estou meio perdida aqui, vamos lá. Achei. Gelson Tavares, bom dia, amigos do NT Sul. Alencar Nunes também, desejando boa tarde a todos que estão conosco. Nós temos também pelo WhatsApp mais interações, mais mensagens que nos chegam. De Caçapava do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Correia. Estamos ligadinhos no NT Sul todos os dias. Muito bom ser informado das notícias de nossa cidade. Abraços de Luiz Carlos e Tânia Araújo. Tem foto? Luiz Carlos e Tânia Araújo, olha aí o casal nos assistindo. Abração para vocês, tá? Pessoal de Caçapava do Sul, muito obrigado pelo carinho da companhia, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. O governo do Rio Grande do Sul anunciou ontem o Programa Especial de Quitação e Parcelamento de ICMS, o Refaz 2019. A medida possibilita que empresas paguem suas dívidas com redução de juros e descontos de até 90%. O governo do Rio Grande do Sul anunciou ontem, além do calendário do IPVA sem possibilidade de parcelamento, o Programa Especial de Quitação e Parcelamento de ICMS, batizado de Refaz 2019. A medida possibilita que empresas paguem suas dívidas com redução de juros e descontos de até 90%. O Refaz tem uma modalidade em que exige que o empresário inclua a totalidade dos créditos de todos os estabelecimentos, inclusive em discussão administrativa, judicial e parcelados. Em contrapartida, oferece descontos de até 90% nos juros e nas multas. Caso o contribuinte selecione os créditos para quitação no programa, o governo oferece descontos de até 60% nos juros e nas multas. Uma novidade que a gente está lançando esse ano é a regra do 90-90, que é caso o contribuinte inclua todas as suas dívidas com o fisco estadual, seja em fase administrativa ou em fase judicial, se ele colocar todos esses valores no programa e pagá-los à vista ao longo do mês de dezembro, ele terá a chamada regra 90-90, que é uma redução de até 90%, ou no caso de 90%, nos juros e nos acréscimos de ordem moratória. Não há redução do principal, do valor pago, o principal é sempre preservado, mas ele tem um desconto maior porque ele não vai estar resolvendo só uma dívida, como ocorria em anos anteriores. Ele terá que resolver todas as dívidas com o Estado. Além desse caso, 90-90, a gente tem outras regras, tem a regra do 60-60, que é se ele também pagar à vista em dezembro, mas ele não incluir todas as dívidas, ele pode, por exemplo, resolver que tem uma dívida aqui que eu acho que eu judicialmente posso vir a ter sucesso e aí eu não pagaria. Então, se ele tomar essa decisão, não quiser desistir de todas as causas, aí nesse caso, acho que ele pagar, ele tem uma redução de 60-60. E além disso, a gente oferece também reduções, mas aí substancialmente menores, para quem optar por pagar parcelado. E aí tem um cardápio de prazos de pagamento bastante amplo. Então, a gente modelou um programa que seja flexível, que consiga
incluir o máximo possível de dívidas, lembrando sempre, né, que só podem ser valores de ICMS até o ano passado, né? Não há competências do ano de 2019, o CONFAS aprovou apenas até 2018. O período para adesão inicia amanhã, dia 6, e vai até o dia 13 de dezembro de 2019, que é o prazo máximo para o pagamento integral da negociação. Com este modelo, o governo espera aumentar a cobrança das dívidas e encorpar a arrecadação do Caixa do Estado, principalmente nesse fim de ano. A previsão é receber com o Refaz 2019 até 450 milhões. Coronel Rodrigo Mor Picon, de 50 anos, vai assumir o comando geral da Brigada Militar. Atual chefe do Comando de Policiamento da capital, ele sucede o Coronel Mário Iqueda, que após 34 anos e 9 meses de serviço, encaminhou o pedido para a reserva. O substituto de Mor no CPC, assim como a data das posses, ainda não foram anunciados pelo governo do estado. Natural de Porto Alegre, o Coronel Mor ingressou na Brigada Militar em 19 de fevereiro de 1987. Ele já foi comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar e do 19º Batalhão de Polícia Militar, além de atuar como subcomandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, todos na capital. O coronel Iqueda pode perder benefícios se não for para a reserva por causa das mudanças que vieram com a reforma da Previdência. Se Iqueda se aposenta antes das alterações, leva para a inatividade a função gratificada de comandante-geral da Brigada Militar, estimada em R$ 3.864. A juíza Tamara Bennett Visotto passa a ser responsável pela 2ª Vara Civil de Cachoeira do Sul, no lugar onde estava vago desde a saída da juíza Magali Wickert de Oliveira, em dezembro do ano passado. Ainda não foi marcada a data de posse da magistrada na cidade. Até o momento, os processos da 2ª Vara Civil estão sendo conduzidos em caráter provisório pela juíza Rosuí Tamás. A nova magistrada atua na Vara Judicial de São Lourenço do Sul. Antes, atuou no município de Santo Augusto. A reforma da Previdência, já aprovada pelo Congresso Nacional e ainda não promulgada, segue sendo pauta de discussão e ainda gera questionamentos entre os trabalhadores. Na entrevista de hoje, uma especialista em direito previdenciário esclarece alguns pontos da nova regulamentação. Thelma Tomás. Recebemos aqui no estúdio da TV Novo Tempo, em Cachoeira do Sul, a advogada Maria Cristina Becker de Carvalho, ela que é especialista em direito previdenciário, e nós vamos falar sobre essa transição dos direitos previdenciários relacionados à aposentadoria e à reforma, que já tramitou por 8 meses e finalmente parece estar prestes a ser promulgada, mas com algumas alterações ainda. Para trazer um pouco mais de informações e entendimento a respeito desse processo, a gente conversa e já começa te dando boas-vindas e falando sobre que proposta é essa, Maria, que está prestes a mudar a realidade dos trabalhadores brasileiros. Oi, Thelma, tudo bem? É uma satisfação estar participando contigo aqui e esclarecendo essas dúvidas. Então, a proposta é essa de emenda à Constituição que visa reformar a nossa Previdência Social, ela ainda não foi promulgada, ou seja, ela ainda não está valendo. Então, quando que ela vai começar a ter a validade? A partir do momento em que o Congresso aprová-la, tá? Quando foi aprovado o texto base dessa reforma em segundo turno, há poucos dias atrás no Senado, foi feito um acordo entre o governo e os parlamentares no sentido de quando seria aprovado. Certo. Então, a tendência é que seja agora promulgada com algumas alterações com relação à aposentadoria especial, principalmente. Então, dentre esse acordo que foi firmado, ficou estabelecido que antes da promulgação deveria ser apresentada uma proposta de lei complementar para regulamentar, ou seja, para trazer as especificidades dessa aposentadoria especial, que são aquelas pessoas que trabalharam expostos a agentes nocivos à saúde, a perigos e outros riscos à saúde. Então, acredito eu, e é a tendência e o que foi acordado entre eles, é que a promulgação da reforma se condiciona a essa lei complementar. E de que forma esses trabalhadores, esses agentes, terão alguma diferenciação no tratamento nesse processo aí da aposentadoria? Pois bem,
Com relação a essas pessoas que podem se aposentar especial, que a gente chama aposentadoria especial, hoje em dia a gente já tem um regramento dizendo que essas pessoas podem ter uma aposentadoria um pouco diferenciada dos demais. Sim. Então, com a proposta de emenda à Constituição, agora essa reforma, se mantém essa possibilidade. Então, duas espécies, na verdade, a aposentadoria especial e a aposentadoria dos deficientes, que foge um pouco da regra que vai ser fixada para os demais trabalhadores. Então, esses trabalhadores que estão expostos a, por exemplo, agentes físicos, a gente pode citar ruído, dentre outros agentes no ambiente de trabalho, ou então agentes químicos, por exemplo, uma pessoa que trabalha exposto a um agente, um benzeno e outros agentes que podem trazer malefícios à saúde, e até pessoas que trabalham com a periculosidade, que a gente chama, vigilantes armados, frentistas, dentre outros profissionais. Esses profissionais, eles têm um regramento um pouco diferenciado, porque como eles estão expostos a agentes que prejudicam a saúde mais do que os outros, digamos assim, então eles têm um regramento próprio. E aí essa lei complementar que visa ser aprovada, ela vai trazer regulamentação para essa espécie de aposentadoria. Porque inicialmente era que todos fossem incluídos num mesmo plano, num mesmo projeto, independentemente da condição em que desenvolveram suas atividades laborais até o dia da reforma ser promulgada, né? Então, agora conseguiram manter essa diferenciação para essas pessoas que de alguma forma estavam um pouco mais suscetíveis, né? No trabalho, no ambiente de trabalho. Isso. Me parece que essas alterações, principalmente, elas foram realizadas principalmente pelas entidades de classe que batalharam para que essas alterações fossem feitas, para manter os direitos dessas pessoas, assim como os rurais, por exemplo, que não vai haver alteração nas aposentadorias. Estamos prestes a ver essa mudança ser promulgada e efetivada, né? Quando ela vai começar a valer. Mas até que isso ocorra, né, nós temos uma previsão aí, já era para ter sido no início do mês, agora parece que vai ficar para dezembro, mas independentemente disso, tem alguns dias aí. Quem entrar hoje com o pedido de aposentadoria ou nos próximos dias, antes da promulgação da lei, fica como? Fica valendo as regras antigas, tem um período de transição, vale um pouco para um para outro. Como é que a gente pode explicar para o telespectador isso? Ah, verdade. Isso gera muita angústia em todo mundo, né? Como vai ficar essa situação para quem está prestes a implementar os requisitos, quem já implementou, quem já encaminhou ou não encaminhou, qual que é a situação, como a pessoa pode fazer nesse momento. Então, assim, quem já implementou os requisitos, por exemplo, hoje a gente tem basicamente duas espécies de aposentadoria, por tempo de contribuição e por idade. Certo. Por exemplo, uma pessoa que já implementou os 30 anos de contribuição, uma mulher, e não protocolou o pedido, mas já implementou esse tempo e, digamos assim, a reforma entra em vigor semana que vem, tá? Vamos supor. Essa pessoa, mesmo que ela não tenha protocolado o pedido, ela tem o direito adquirido, porque ela já somou os 30 anos, ela já implementou os requisitos. Então, existe inclusive um artigo ali na proposta de emenda que é bem específico nesse sentido, que embora a pessoa não tenha, digamos assim, requerido o benefício, a qualquer tempo ela pode se valer do direito adquirido dela. Mantidas regras antigas, portanto. Mantidas regras que temos hoje, no caso que seriam as antigas quando da promulgação da reforma. Certo. E as pessoas que depois de promulgada ingressarem com o pedido do benefício, da aposentadoria, enfim, das mudanças que vierem, aí essas estão no novo regramento. Mais ou menos, quase isso. Na verdade, quem já está no sistema, quem já vem contribuindo, poderá se beneficiar por uma das regras de transição. O que são as regras de transição? São regras que podem ser aplicadas às pessoas que já ingressaram no sistema. Então, basta uma contribuição para a pessoa já ter ingressado no sistema, tá? Então, por exemplo, dentre as inúmeras regras de transição que nós temos, são para o servidor público, a gente tem algumas, né? E para o regime geral, que é o INSS, que é a maioria da população, temos outras também. Então, basicamente, são 5 regras principais de transição.
Vamos dar um exemplo. Uma delas é a regra do pedágio 50%. Por exemplo, uma mulher que faltam 2 anos de contribuição, ela vai poder se valer dessa regra do pedágio 50%. Ela não vai precisar trabalhar até os 62 anos de idade, como é a regra permanente da reforma, mas sim ela vai poder se valer de uma regra de transição. Então, ela vai ter que trabalhar metade do tempo que faltava para ela ter os 30 anos. Certo. Por exemplo, se ela tiver 28 anos e meio de contribuição hoje e entrar em vigor a reforma, ela não precisa se apavorar que ela vai ter que esperar até os 62. Certo. Não necessariamente. Ela vai poder trabalhar, então, faltaria em tese 1 ano e meio para os 30 anos na data de hoje. Então, ela vai ter que trabalhar esse 1 ano e meio mais 50%. Então, mais, na verdade, 7 meses e meio aproximadamente, além desse 1 ano e meio. E aí ela vai poder se aposentar sem idade mínima, sem ter que ter cumprido 62. Com essa transição, dentro dessas normas de transição, com esse exemplo que tu acabaste de dar, há prejuízo no ganho financeiro da aposentadoria? Tem redução, os percentuais que se mantêm em 100%, em 80%? Como é que funciona isso? Porque uma das coisas que mais preocupa as pessoas é realmente a renda, porque é sustento da casa, né? A partir dessa mudança. Com certeza, Thelma. Então, esse exemplo que eu vinha lhe dando, do pedágio 50%, sim, que é uma das hipóteses de regra de transição, a pessoa vai se aposentar pela regra de cálculo atual, que é a regra do fator previdenciário. É a única das modalidades de regra de transição que se aplica o fator previdenciário, que o cálculo é idêntico ao atual. Certo. O atual a gente faz uma média das contribuições da pessoa e sobre esse valor incide o fator previdenciário, que foi muito falado, porque ele acaba reduzindo bastante o valor das aposentadorias. Sim. Quanto mais jovem a pessoa, mais prejudicial ele fica. Então, essa espécie de regra de transição vai se manter o fator previdenciário. No entanto, as demais regras de transição, bem como a regra permanente da reforma, vai mudar o cálculo. Não vai mais ser pelo fator previdenciário. Então, como vai ser esse novo cálculo das aposentadorias? Vai partir uma média de todas as contribuições. Hoje em dia sempre vai ser a base, então? A base sempre é a média das contribuições. Certo. Hoje em dia, são 80% das maiores. Com a reforma, vai ser todas as contribuições, a média de todas, não vão ser desprezadas as menores, tá? Então aí o trabalhador já perde um pouco também. Por si só já há uma perda aí. Sim, com certeza. Principalmente quem logo ingressa no mercado de trabalho ou quem é mais velho e está no mercado de trabalho, a tendência é que a remuneração diminua. Então essas contribuições, até então, elas eram desprezadas, essas menores. Certo. Agora, com a reforma, todas elas vão incluir no cálculo. Isso vai baixar certamente um pouco do valor. E sobre essa média, vai incidir um percentual, que vai partir de 60%. Então, quem tiver os 15 anos de contribuição, no caso da mulher, que vai ser o tempo mínimo, sim, e no caso do homem, que são 20 anos o tempo mínimo, vai partir de 60%. Quando essa pessoa ultrapassar 1 ano, a cada ano que ela ultrapassar, ela vai ganhar 2%, entende? Então, vai ser escalonado um percentual sobre aquela média, mas a tendência, sim, é que haja um achatamento no valor dos benefícios. Tem algum recurso que o judiciário oferece para tentar minimizar essas perdas? Thelma, acredito eu que com a aprovação da reforma não vai se diminuir a judicialização dos processos de aposentadoria, que hoje a gente tem muitos processos de aposentadoria que têm que ser recorridos na esfera judicial, porque o INSS acaba negando por inúmeros fatores. Então, com a aprovação da reforma, me parece que a judicialização não vai diminuir, ela tende até a aumentar, em razão de, enfim, entendimentos também a serem aplicados, se é ou não caso de um direito adquirido daqui a pouco. Então, acredito eu que sim, vai aumentar, inclusive, a judicialização. A reforma em si, ela tem várias lacunas, acredito eu, de entendimento. Então, só o tempo vai ir mostrando e acredito eu que no judiciário vai ser necessário para serem sanadas algumas dúvidas, até porque existem pontos da reforma que ficam condicionados à lei complementar. Então, vai depender também do Executivo e do Legislativo aprovarem essas leis complementares para regulamentar
essa proposta de emenda, porque a proposta de emenda, a ideia dela é ter uma regra geral, mas a regulamentação dos pontos deve ser feita por lei. Então, também a gente fica à mercê, daqui a pouco, de uma conduta legislativa, né, do Congresso e também do Executivo, para propor essas alterações. Para poder fechar esse pacote mesmo e a gente ter uma certeza de que caminho nos espera aí adiante quando o assunto é aposentadoria. Com certeza. É uma luta e uma batalha que só se inicia agora, então há muito o que ser discutido após a aprovação da reforma, acredito eu. Maria, eu te agradeço pelas informações, pela gentileza de ter atendido ao convite. Acho que colaboramos muito aí, trazendo algumas informações, até que se feche esse pacote, como há pouco eu fiz menção, e tenhamos a certeza de que forma esse processo de aposentadoria, os encaminhamentos de direitos serão feitos. Mas como ela mesmo enfatizou, temos ainda o judiciário que poderá auxiliar aí em algumas demandas em que as coisas ficarem um pouco nebulosas, né, Maria? Com mais certeza. uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até mais. Até mais. Vamos contigo então, Lena Caetano. Então tá, obrigada, Thelma Tomás. 12 horas e 56 minutos, quase no finalzinho do NT Sul, mas dá tempo para o nosso último bloco de interações que chegam aqui pelo WhatsApp. Álvaro dos Santos, aqui de Cachoeira do Sul, chegando aí. Quero mandar um abraço para o meu cunhado Jefferson Trindade, que está sempre ligado nas notícias. Tem foto aí que o Álvaro manda? Aí, os dois amigos aí. Abração, Álvaro, obrigado aí pela companhia, obrigado por interagir com a gente. O Álvaro, que é sempre nosso telespectador assíduo. Juarez Alves, de Marabá, Pará, terra da Thaís, nossa colega, e também do Felipe, nosso outro colega. Estou ligado na programação do Novo Tempo desde que o sinal chegou por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Juarez Alves, de Marabá, Pará. Um grande abraço a você e todos os paraenses que nos assistem. Muito obrigado pela companhia. Nelson Gomes, de Guaíba, Rio Grande do Sul. Boa tarde, conterrâneos. Assisto sempre a TV Novo Tempo aqui em Guaíba. Nelson Gomes, nosso conterrâneo, um abração para você e para todo o pessoal de Guaíba, para você aí de Guaíba, pertinho de Porto Alegre, que nos acompanha. Moisés, aqui de Cachoeira do Sul, estamos ligados no NT Sul, aqui na Agropecuária Harmonia, na barragem do Capané. Obrigada a você, Moisés. O pessoal do interior do município também ligadinho aqui conosco na TV Novo Tempo, aqui no NT Sul. Chegando mensagem lá da Bahia, Lauro de Freitas é o local, Ranieri Bonfim, ele nos diz: olá, Lena, olá, amigo. Como é bom poder fechar amanhã com chave de ouro e começar bem à tarde assistindo o melhor programa jornalístico da TV, que é o NT Sul. Parabéns e um abraço a todos. A gente fica muito feliz, Ranieri. Obrigada a você aí por esse carinho muito especial. Obrigado por sua companhia, pela participação conosco aqui no NT Sul. Isso só nos deixa muito, muito felizes. Você que nos ouve sempre pode e deve participar, tá bom? 997-6171. De novo. 997-697129 é o nosso WhatsApp. Vamos encerrar o NT Sul? Obrigado a você que esteve conosco, obrigado pela companhia, pela participação. A gente volta amanhã ao meio-dia. Você acompanha agora a programação da TV Novo Tempo, que está chegando aí na Mira da Verdade, com Tito Rocha e Leandro Quadros. Tchau, ótima tarde, a gente se vê.